Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu vou dar algumas dicas sobre o que torna uma história interessante e, mais do que isso, o que você pode fazer para prender o leitor do início ao fim da sua história, ou seja, para minimizar as chances do leitor começar a ler seu livro e largar pela metade. Antes de tudo, já deixa um like no vídeo, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil e ativa o sininho para receber notificações. A primeira coisa que uma narrativa literária precisa para despertar o interesse do público, para fazer o leitor querer saber o que vai acontecer a seguir, é um bom conflito que gere uma pergunta instigante. O conflito numa narrativa literária é o choque, a colisão entre o objetivo do personagem, ou seja, aquilo que ele quer naquela história, e o principal obstáculo que ele vai ter que ultrapassar para conseguir conquistar aquele objetivo. Então vamos ilustrar isso com a peça Romeu e Julieta, do William Shakespeare, essa história tão clássica. Em Romeu e Julieta a gente tem dois personagens principais que o que eles querem nessa história é ficar juntos enquanto um casal apaixonado, e o obstáculo principal que eles vão ter que enfrentar é a rivalidade das famílias. Todas as brigas, todas as dúvidas, todas as crises estão relacionadas a essa rivalidade mortal que existe entre as famílias do Romeu e da Julieta. E a pergunta que esse conflito gera é justamente a base ali da história, né? Será que Romeu e Julieta vão conseguir ficar juntos? A pergunta que o conflito cria, geralmente ela vai ter a resposta ali no clímax ou no desfecho da história. No caso do Romeu e Julieta, a gente já sabe, não tem como ser spoiler porque todo mundo já conhece o final dessa história, a gente sabe que a resposta para essa pergunta é que o Romeu e a Julieta, eles não conseguem ficar juntos em vida, então eles decidem ficar juntos em morte, nesse final trágico que os dois se suicidam. Então a gente tem que o conflito ele vai gerar uma pergunta, mas o que faz afinal essa pergunta ser instigante? O que faz afinal o conflito ser bom? O principal fator por trás da força de um conflito, por trás da qualidade de um conflito, são as motivações dos personagens, que se baseiam naquilo que eles têm a ganhar caso eles conquistem o objetivo que eles buscam, e o que eles têm a perder caso eles não conquistem esse objetivo. Em inglês, quando os escritores vão falar sobre o que se tem a ganhar e o que se tem a perder, eu vejo muito eles usarem a palavra stake. E se a gente for traduzir essa palavra numa palavra só, eu acho que uma boa tradução seria aposta. É como se o personagem estivesse apostando alguma coisa. Quando a gente aposta alguma coisa, a gente tem um prêmio possível, mas a gente também tem um risco de perder alguma coisa. Então, em Romeu e Julieta, eles estão apostando a liberdade deles, as relações familiares com parentes que eles amam e até mesmo a vida deles, querendo ganhar, então, a liberdade de viver esse amor que eles sentem um pelo outro. Só que é uma aposta de alto risco, porque a rivalidade entre as famílias, ela é muito firme, ela já vem ali de gerações, ela é muito agarrada também em algumas convenções daquela sociedade e, principalmente, é uma rivalidade muito violenta. E tanto é uma aposta de alto risco que, no final, perder essa aposta significa para Romeu e Julieta perderem a vida. Enfim, a questão é que, quanto maior for o risco dessa aposta, mais intenso tende a ser o conflito e, assim, maior é a probabilidade do leitor se interessar em ler aquela história, se interessar em saber o que vai acontecer em cada momento e se interessar em ler até o final para saber, no final, qual vai ser a resposta da pergunta. Então, tudo o que você precisa para criar uma história que vai manter o interesse do leitor é ter um bom conflito com boas motivações e envolvendo uma aposta de alto risco. Esse é o caminho, mas, na verdade, você ter isso não vai adiantar muita coisa se você não tiver bons pontos de virada bem localizados. Ok, o que são pontos de virada? Os pontos de virada são momentos-chave numa narrativa em que a história ela parece que está indo para um determinado rumo, mas aí acontece algum evento ou alguma sequência de eventos que vai deslocar o rumo daquela história, vai mudar o rumo daquela história. Estava indo para um lugar e de repente começa a ir para outro lugar. E para que serve isso? Por que as narrativas boas elas têm esses pontos de virada? Os pontos de virada eles servem para que exista ao longo da narrativa
uma alternância entre momentos bons e momentos ruins, momentos em que o sentimento principal ali daquela história é um sentimento positivo e momentos em que o sentimento é negativo. Ou, como dizia Aristóteles, uma mudança entre momentos de felicidade e de infelicidade. E quando eu digo como dizia Aristóteles, eu estou falando na poética dele, que eu vou botar aqui nos cards um vídeo em que eu falo desse texto. Então vamos voltar aqui para Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma peça dividida em 5 atos, ou seja, 5 partes. No primeiro ato, a gente tem a apresentação dos personagens principais, Romeu e Julieta. A princípio, eles não se conhecem e cada um tem uma vida mais ou menos encaminhada para um caminho, né? O Romeu, ele é apaixonado por uma outra mulher e a Julieta, ela tá prometida para um outro homem. Até que no final do primeiro ato, Romeu e Julieta se conhecem e se apaixonam logo de cara, mas também logo de cara descobrem que eles pertencem às famílias inimigas. Esse é um primeiro ponto de virada que vai mudar o rumo da história. A partir de agora, Romeu e Julieta, eles não querem mais seguir aqueles rumos que eles estavam seguindo. Ou seja, aqui, nesse primeiro ponto de virada, é onde a gente vai ter o estabelecimento do conflito principal da história, porque Romeu e Julieta, os dois protagonistas dessa história, eles estabelecem ali os seus objetivos que eles vão perseguir nessa narrativa, que é o objetivo de ficarem juntos. E aí no segundo ato eles dão um jeitinho ali de se encontrarem escondidos, eles fazem um casamento, concretizam esse casamento no final do segundo ato, tá tudo se encaminhando bem, tudo se encaminhando para felicidade, tudo se encaminhando para que eles realmente sigam o rumo de ficarem juntos, apesar da rivalidade entre as famílias. Só que aí a gente tem o início do terceiro ato, que vai trazer o quê? Vai trazer outro ponto de virada, que acontece no seguinte evento. Uma briga que acontece ali, em que o Tebaldo, primo da Julieta, ele mata o melhor amigo do Romeu, e o Romeu, então, vai lá e mata o Tebaldo. Por conta desse crime, o Romeu acaba sendo exilado, acaba sendo expulso da cidade onde eles viviam. Então agora o rumo da história foi alterado de novo, porque estava arrumando para eles ficarem juntos e agora aparece mais um impeditivo. Então com esse evento a história ela vai passar de um polo positivo para um polo negativo, vai passar da felicidade para a infelicidade. E aí ainda dentro dessa sequência no polo negativo, a gente vai ter os pais da Julieta seguindo com aquela ideia de casar a Julieta com aquele cara para quem ela estava prometida. E aí chega o quarto ato da história, em que a Julieta ela bola um plano para que ela consiga escapar desse casamento e voltar para o Romeu. Então esse plano envolve ela tomar uma substância que vai forjar a morte dela para que ela consiga fugir com o Romeu. No estabelecimento desse plano a gente tem outro ponto de virada, porque a história que estava ali no polo negativo, rumando para Romeu e Julieta não ficarem juntos, vai mudar de rumo, porque agora, com o estabelecimento desse plano, existe de novo uma esperança do Romeu e Julieta ficarem juntos, ou seja, cumprirem o objetivo deles. Então a história ela tá indo de novo ali para o polo positivo. Então, estamos no polo positivo, tudo se encaminhando bem. E aí vem o quinto e último ato da história. Nesse quinto ato, o Romeu ele não consegue receber a carta que falava sobre esse plano, e ele só recebe a notícia falsa de que a Julieta morreu. E aí, nesse evento, a gente vai ter, então, outro ponto de virada, porque a história estava se encaminhando bem, estava se encaminhando para a esperança de eles ficarem juntos. E agora que o Romeu acha que a Julieta está morta, isso vira a história para um outro rumo, um rumo dentro do polo negativo da infelicidade, que vai culminar no final trágico da história, porque a reação do Romeu ao achar que a Julieta está morta é querer se suicidar para morrer junto com ela. No final, Romeu se mata e a Julieta, ao acordar daquele estado de morte falsa, vê Romeu morto e se mata também, dessa vez para valer. Então eu vou botar um gráfico aí na tela que resume tudo isso que eu falei, né? Todos esses pontos de virada de Romeu e Julieta e como eles levam a história de um polo negativo para um polo positivo, depois de um polo positivo para um polo negativo, e vai fazendo essa alternância. E se você perceber nesse gráfico, os pontos de virada eles estão localizados na passagem de cada ato da história, ou seja, você tem um ponto de virada no final do ato 1, levando ao ato 2, um ponto de virada que inicia o ato 3, um que inicia o ato 4 e o último que inicia o ato 5,
levando para o clímax e para o desfecho dessa história. Então, basicamente, a existência de bons pontos de virada e a boa localização desses pontos de virada ao longo ali do enredo vão resultar numa história que oferece para o leitor uma boa dose de acontecimentos interessantes e uma montanha-russa de emoções, ou seja, os ingredientes perfeitos para o leitor se envolver com aquela história, para o leitor sentir vontade de saber o que vai acontecer a seguir e, assim, ter a vontade de acompanhar a história até o final. Então, resumindo tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, o que você precisa para ter uma história que mantenha o interesse do leitor do início ao fim? Você precisa ter um bom conflito, que gere uma pergunta interessante, que tenha boas motivações por trás, que envolva ali uma aposta de alto risco para os personagens principais. E uma aposta de alto risco vai ser sempre uma aposta que pode trazer um benefício muito bom, caso o personagem ganhe a aposta, mas também pode trazer um malefício muito ruim, caso o personagem perca essa aposta. E você também precisa estruturar essa história, esse enredo, de modo a ter pontos de virada bons e bem localizados que vão criar uma alternância de sentimentos positivos e negativos ao longo ali daquela história. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros escritores, outras pessoas que também possam ver nesse vídeo algum tipo de ajuda para criar suas histórias ou para entender melhor o funcionamento de uma boa história. Se quiser ler meus livros, tem links aqui na descrição do vídeo e até a próxima!